pelo carinho, a recepção carinhosa que eu tive aqui, de todos. Quero agradecer também o convite do André e da Cássia. Assim, eu já fiz muitas palestras, não faço tantas porque, infelizmente, não tenho assim, o tempo tão disponível pelo trabalho, né? Mas já estive em muitos lugares, para banqueiro, para investidor, para franqueado. E é a primeira vez que estou dando uma palestra numa igreja, né? É a primeira vez. Responsa, né? Então eu quero agradecer ao André, à Cássia pelo convite e dizer de novo para você, André, olha, fique à vontade. Como se você estivesse na sua própria casa. Muito obrigado pelo convite carinhoso, a recepção, um prazer. Aqui eu moro nessa cidade já vai fazer 11 anos. Na realidade já tem mais de 10 anos que eu moro aqui em Orlando. Foi em 2009, foi o ano quando eu vim para cá. Então, é uma cidade que eu escolhi para viver e agora tenho novos vizinhos, né? O André agora se tornou nosso vizinho e vocês também. É um prazer em conhecê-los aqui, todos, né? Eu tenho aqui uma difícil tarefa, e aí eu trouxe uma cola aqui. Tenho aqui uma difícil tarefa de falar sobre esse assunto, sobre riquezas, né? Sobre dinheiro, sobre riqueza. Isso é uma tarefa difícil, geralmente é uma roubada falar desse assunto, né? Você pode estar em qualquer cenário, em qualquer meio, falar sobre dinheiro, sobre riqueza é um negócio que vai sempre dividir. Você pode levar aplauso de um lado, ovada do outro, tomate do outro. Então é um assunto difícil, um assunto polêmico. Não deveria ser, mas infelizmente é. E eu aceitei o desafio de falar duplamente um assunto difícil, um assunto desafiante, pela primeira vez na igreja. É um prazer mesmo estar aqui, falar para vocês aqui sobre esse assunto, né? Esse assunto ele se tornou praticamente um tabu no mundo inteiro, não é só no Brasil, mas no mundo inteiro falar sobre dinheiro, falar sobre riqueza, ele praticamente se tornou um tabu, porque ele enfrenta muitas oposições de diversas naturezas, um assunto controverso por diversas fontes. A própria igreja histórica, na realidade, um setor da igreja católica fazia votos de pobreza. O cristianismo, durante muito tempo, fez votos de pobreza. E, obviamente, isso estava ligado a uma problemática relacionada a esse tema, né? Esse tema também ele é controverso do ponto de vista político, ideológico. Você tem umas pessoas que fomentam ideologias que esse assunto, quando falado, torce-se o nariz. Outros não, outros gostam de falar sobre o assunto. Aliás, você vê canais no YouTube bombando sobre finanças pessoais. Você vê eventos sobre finanças pessoais ou sobre empreendedorismo cada dia mais lotados no Brasil, no mundo inteiro. Isso tem uma explicação também, né? A crise do emprego. Hoje em dia, as taxas de desemprego, em geral, até com exceção dos Estados Unidos, vivem uma contramão nessa questão do emprego. Com as taxas mais altas, o empreendedorismo é sempre visto como uma alternativa. E como o sistema de ensino convencional, formal, ele não prepara o jovem para empreender, ele prepara o jovem para ter um emprego, desde o ensino fundamental, na universidade. É uma linha de montagem para preparar a mão de obra para a indústria. Quando o emprego se torna mais escasso, as pessoas têm que buscar alguma alternativa. E o empreendedorismo é uma alternativa que muitos têm buscado. Então você percebe que, se por um lado muita gente torce o nariz, por outro lado muita gente está em busca sobre esses assuntos. Porque a gente vive nesse ambiente controverso, polarizado, onde o mesmo assunto é adorado por uns e odiados por outros. Tem também um ranço moral. A gente liga a televisão e quando você liga a televisão, você vai ver lá o cara que desviou não sei quantos bilhões de dólares, não sei lá onde, não sei quantos bilhões de reais da estatal, tal, o político que roubou. Ou seja, muitas das vezes você vai ver o tema dinheiro e riqueza sendo
sempre associada a um escândalo político, ou um escândalo na sociedade, um golpe, um estelionatário que deu uma volta, pirâmide financeira. Você já viu a quantidade de pirâmides financeiras que circulam hoje por todos os lugares? As pessoas caem na armadilha da pirâmide financeira, sempre a armadilha do dinheiro fácil, a armadilha do dinheiro sem trabalhar, aquele dinheiro mole que vai entrar na conta. Ou seja, nós vivemos em cima desse ambiente controverso por trás do assunto dinheiro e do assunto riqueza. Então, eu topei falar sobre esse assunto e vou falar sobre esse assunto com muita liberdade. Mas primeiro, eu gostaria de fazer alguns disclosures aqui, eu gostaria que a gente procurasse eliminar o pensamento binário. O pensamento binário, o que é? É um pensamento, geralmente, entre duas ideias, onde essas ideias se contrapõem, e alguma vai assumir o papel do bem e, consequentemente, a outra será o papel do mal, ou vice-versa. O pensamento binário, ele faz com que esse assunto, ele bota um pouco de lenha na fogueira nesse assunto, de forma errônea, de forma equivocada, levando muito as pessoas ao engano sobre o tema riqueza, o tema dinheiro. Justamente pelo vício do pensamento binário. Eu vou dar um exemplo aqui sobre pensamento binário, ou de derivações de pensamentos binários, que criam uma lógica viciada, uma lógica que já está viciada por esse pensamento. Vou dar um exemplo aqui. A maioria dos traficantes do Rio de Janeiro se localizam em favelas. Isso é uma afirmação. Alguém negaria essa afirmação aqui? Não. A gente vê isso nos noticiários, até em estatísticas você vai ver. Daí, por derivação e uma falsa lógica influenciada por esse pensamento binário, alguém pode dizer: toda pessoa que mora na favela é traficante. Isso é falso ou verdadeiro? Mas isso é, muitas das vezes, abraçado como uma verdade, de forma equivocada, induzida por esse modelo de pensamento que desvirtua a realidade. Você não pode afirmar que toda pessoa que mora na favela é traficante. Óbvio que não é. Eu frequentei favela muitas vezes. Hoje em dia é comunidade que se fala, mais bonito, mas na minha época já era favela mesmo. Frequentei, atravessei favela, pegava trem em Senador Camará. Tem carioca aqui? Olha aí, cheio de carioca aqui. Flamenguista também, né? Claro, né? Natural. Outro patamar, é isso aí. Muito bem. Então, e atravessava ali a favela Cavalo de Aço para pegar o trem ali em Senador Camará, pegava o Santa Cruz, que já vinha lotado lá da direção de Campo Grande, em direção à Central do Brasil, para trabalhar, lotado, ali a gente ia lotado. Eu convivia com pessoas que moravam na favela, porque minha escola pública, onde eu estudava, ficava na boca da favela, e os alunos eram do bairro Jabura, e mais os alunos da Cavalo de Aço, do Marco 7, muitos amigos, convivi com essas pessoas. E eu posso afirmar para você, não só por lógica, mas também por um pouco de experiência, que nem toda pessoa que mora na favela é traficante. E é um absurdo essa afirmação. Da mesma maneira, partindo por esse processo, por esse padrão do pensamento binário, seja por influência de setores do cristianismo, ou de ideologias políticas, ou desse ranço moral, você poderá chegar numa cadeia lógica quando a pessoa fala: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí ela corta a palavra amor. O dinheiro é a raiz de todos os males. Logo, quem tem dinheiro é mau. E logo, quem é pobre é bom. Isso é uma verdade? Mas isso é assumido. Eu, por exemplo, conheço rico honesto. E conheço rico sem vergonha. Mas eu também conheço pobre sem vergonha. Alguém conhece pobre sem vergonha aqui? Pois é. E conheço pobre honesto também. Ou seja, quando você entende e desfaz esse cruzamento desse pensamento binário, o que acaba acontecendo é o seguinte: você limpa o terreno para construir alguma coisa em cima. Eu espero conseguir construir alguma coisa com vocês nessa noite, mas a gente tem que primeiro limpar o terreno. Vamos tirar. Não dá para a gente conversar se a gente tiver pensamento binário aqui. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte: o tamanho da sua conta bancária
não diz absolutamente nada sobre o seu caráter. Nada. Você pode ter ela lotada de dinheiro e ser uma pessoa honesta. Ou ser um picareta também. Ou você pode ter ela vazia. Ou então, como eu, no cheque especial, quando eu abri a WhatsApp. E ser uma pessoa honesta. Ou ser picareta também. Em outras palavras, não tem nada a ver a tua conta bancária com o teu caráter. O teu caráter é outra coisa. Só que, ao cruzar esses conceitos em cima desse pensamento binário, você incorre na possibilidade de cair na armadilha do engano a respeito desses conceitos. E aí você erra a premissa, meu amigo. Tudo que vem depois vai vir errado. Você errou o início, cara. Aí o resto é derivado, é derivação dessa premissa equivocada que você adotou. Tá? Outro ponto é o seguinte. Outra afirmação. O tamanho da sua conta bancária não diz absolutamente nada sobre a sua espiritualidade. Você não é mais espiritual porque você é pobre. Ou menos porque você é rico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Bom, é a primeira vez que eu venho aqui numa igreja da palestra, mas eu presumo que deve ter alguma Bíblia aqui dentro. Né? Alguém tem Bíblia aqui? Levanta a mão aí quem tem uma Bíblia. Então, essa Bíblia que você está carregando tem um livro chamado Provérbios. Quem que escreveu esse livro? E ele era pobre ou ele era rico? Não, rico nada. Ele era outra coisa. Só para você ter ideia, na época de Salomão, o tamanho da fortuna dele, ele recebia uma média de 25 toneladas de ouro por ano. Isso corresponde a quase 1,3 bilhão de dólares por ano só em ouro. Essa quantidade de ouro que ele recebia por ano é equivalente ao dobro do ouro extraído no mundo no ano de 1800. Em outras palavras, eu estou querendo dizer que valia muito mais do que 1.200 hoje, o que era ele. Isso fora negócios, comércio, impostos, né? Ele era rei, outros reis mais próximos pagavam impostos, etc. Tal. Então esse cara é rico. Rico pra caramba, e você lê o livro dele, está na Bíblia. Está na Bíblia. Você está lendo um livro de um cara rico, aí, na Bíblia. De repente você está cheio de pensamento binário, ou de repente herdou alguma confusão a respeito de caráter versus espiritualidade, versus tamanho da conta bancária, e você vai para a igreja porque você, de repente, se sente bastante espiritual, mas abre o livro de Provérbios, não é? Do cara que também era muito sábio. Não era agora que ele vacilou que tinha 1.000 mulheres, né? Ah, tudo bem, naquela época, não sei. Mas eu vou te dizer, não foi muito sábio. Mas eu vou dizer um negócio para você. O cara, ele tem um livro dele escrito. Hoje no mundo inteiro, o livro mais lido do mundo. Então, isso é só para a gente desmanchar essa percepção do que a gente tem aqui. O Templo de Salomão, por exemplo, não é aquele que fica em São Paulo, não, tá? Aquele original lá. Então, o Templo de Salomão, também na Hollande também. Só para você ter ideia, a pequena oferta que ele deu para o Templo de Salomão, ele deu 100 toneladas de ouro. 5 bilhões de dólares e mais 240 toneladas de prata, equivalente a 140 milhões de dólares hoje. Agora, você imagina quanto valia, o que um dólar comprava naquela época, não é verdade? Enfim, tira a inflação, tira essa coisa toda. É muito dinheiro. Ele era o cara mais rico que existiu nesse planeta até aquele momento. Depois eu já não sei se é. A gente precisa então definir o que é a riqueza. O que é a riqueza? Né? Vamos começar a definir. Eu gosto de definir riqueza por uma palavra. Se eu fosse definir riqueza por uma palavra, eu definiria a palavra abundância. Essa é a palavra, né? Essa é a hora que sempre tem um engraçadinho que fala assim, então eu sou rico, eu tenho abundância de dívida. Não deixa de ter abundância de patrimônio negativo. O nome disso se chama dívida, mas riqueza é abundância. Tá? Riqueza é abundância do ponto de vista econômico, na economia, sobre todas as definições econômicas. Ele vai ser mais específico, ele vai falar que riqueza é acúmulo de ativos, bens móveis, bens imóveis. Ele começa a fazer toda uma definição do que é o conceito de riqueza, do ponto de vista daquilo que você possui, daquilo que você acumulou, daquilo que você acumulou com abundância. Não está errado essa definição, sem dúvida alguma.
Isso é uma definição, sem dúvida alguma, de riqueza. Mas eu gosto mais da definição de riqueza do ponto de vista não do ponto de vista do acúmulo, mas do ponto de vista do poder de compra. Por exemplo, você pode dizer assim, não, mas eu tenho 50 bilhões de dólares, está num baú cheio de diamantes. Pô, beleza, mas ele está no fundo do mar, está lá no fundo do oceano. Não existe nenhum submarino que possa descer lá nas profundezas desse oceano e pegar aquele baú. Qual é o teu poder de compra? É zero. Então eu prefiro ir muito mais para o poder de compra. Aquilo que você é capaz de comprar. Salomão, certamente, naquela ocasião, comprava qualquer coisa. Não é? Certo? Hoje, com esse mesmo dinheiro, talvez não comprasse. Então, o poder de compra diz muito mais sobre o tamanho da sua riqueza do que simplesmente o acúmulo de bens que você tenha. Mas é aí por que eu gosto do poder de compra como sendo uma melhor definição de riqueza? Porque existem coisas que o dinheiro não pode comprar.